nome é André, sou professor de Química aqui do estado e nós vamos trabalhar com a parte de cálculo estequiométrico. Esse conteúdo foi visto na aula do Centro de Mídias no dia 15/2. Tá? Quem fez essa aula na televisão foi o professor Josimar. Contudo, ele falou de muitos assuntos em pouco tempo. Então talvez tenha deixado alguma confusão aí para os alunos. O que eu proponho? Eu proponho pegar aquela aula do dia 15/2 e dividir em 4 partes, para ficar mais fácil o entendimento. É o mesmo assunto proposto pelo professor Josimar, eu apenas vou dividir em 4 partes. Essa é a nossa aula 1, o tema é estequiometria, porém nessa aula a gente vai falar apenas de massa molecular e massa molar. Então essa é a habilidade escolhida pelo professor Josimar, do Centro de Mídias: realizar cálculos envolvendo massa molar, quantidade de matéria e número de partículas. O objeto de conhecimento: relações quantitativas envolvidas nas transformações químicas, massa molar e quantidade de matéria, mol. Como eu disse para vocês, nós só vamos brincar com massa molecular e massa molar nessa aula. A parte de mol nós deixamos para a nossa aulinha futura. Aqui é um exercício básico para calcular a massa molecular das substâncias. Pessoal, uma molécula, tá, é um conjunto de átomos. Então, se você quiser calcular a massa molecular, ou seja, a massa de uma molécula, você tem que somar a massa de cada átomo. Professor, onde que eu consigo essas massas? A maioria dos exercícios fornece essas massas. Outros exercícios pedem para você pesquisar na tabela periódica. Então vamos lá. Como fazer o cálculo da massa molecular? É simples. Nós vamos brincar primeiro com o item A aqui, ó, H3PO4. Nós vamos escolher o elemento, verificar a massa atômica desse elemento e multiplicar por quantas vezes ele aparece. E aí vou repetindo esse processo até acabar os elementos. Vamos lá para o nosso exemplo. H3PO4, que é o nosso item A. Hidrogênio. O hidrogênio, depois que você consultar a tabela, você vai verificar que a massa dele é aproximadamente 1. Então, massa atômica 1. Ele aparece 3 vezes, então 1 vezes 3 igual a 3. Só que eu não quero a massa só do hidrogênio, eu quero a massa da molécula. E a molécula tem também o fósforo. Então vamos lá. O fósforo, ele pesa 31 e ele aparece uma vez. Como que eu sei que ele aparece uma vez, professor? Então, ó, o hidrogênio aparece 3 vezes. O fósforo, quando não tem número, significa que é 1. Por isso que eu coloquei o 1 aqui. E o oxigênio, por curiosidade, aparece 4 vezes. Então, a massa do oxigênio é 16 e ele aparece 4 vezes. 64. Soma tudo. 98. Então, a massa dessa molécula de H3PO4, tá, de ácido fosfórico, é 98U. Aí você vai perguntar, professor, o que é esse U? Esse U é uma unidade de massa atômica. Por quê? Para calcular a massa, tá, de coisas grandes, nós usamos a unidade quilogramas. Por exemplo, o professor André, que vos fala, tem a massa de 143 quilogramas. Só que para coisas pequenas, nós usamos outras unidades. Por exemplo, se você for comprar uma aliança de ouro, tá? Você vai comprar uma aliança de ouro e a unidade que você vai usar é gramas. Tá? Vai comprar um medicamento, a unidade para alguns medicamentos é miligramas.
tá? E para os átomos, que são coisas extremamente pequenas, nós utilizamos a unidade U, que é a unidade de massa atômica. Tá bom? Professor, então quer dizer que a unidade de massa atômica eu uso para átomos e para moléculas? Sim. Se ele perguntar a massa de uma molécula, você calcula, igual nós fizemos, que é a massa do elemento vezes o número de vezes que ele aparece. Faz isso para todos os elementos que tem na molécula e soma. E no final, para ficar mais correto, coloca a unidade de massa atômica U. Vamos lá? O item A nós já fizemos. Vamos para o item B. E aí, jovem aluno, eu vou precisar da sua ajuda. Tá? Vai fazer o mesmo cálculo que nós fizemos para o ácido fosfórico, para o item A, vocês vão fazer para o item B. Tá? Então, primeiro, o cálcio. Eu vou falar para você a massa do cálcio. A massa do cálcio é 40. Então, ela fica assim: 40 do cálcio. Quantas vezes aparece o cálcio? Quando não tem número é 1. Então, 40 vezes 1. Então, escreve aí, anota no seu caderno. O carbono, o C, pesa 12 e aparece apenas uma vez. Então, 12 vezes 1. Anota aí do caderno. Massa do carbono é 12. E a massa do oxigênio vocês já viram no exercício anterior, mas eu repito. O oxigênio pesa 16 U. Como ele aparece 3 vezes, então fica 16 vezes 3. Anotou aí no caderno? Pausa o vídeo e tenta resolver. Espero que você tenha pausado o vídeo, espero que você tenha escrito as massas e espero que você tenha resolvido. Vamos ver se você acertou. O cálcio, como eu disse para vocês, pesa 40, aparece uma vez, 40. O carbono pesa 12, aparece uma vez, 12. O oxigênio pesa 16, aparece 3 vezes, 48. Soma tudo, a massa molecular 100 U. Vamos para o item C. Certo, turminha? Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês a massa. O alumínio, tá, pesa 27. O enxofre pesa 32. E o oxigênio pesa 16. Anotaram? O alumínio 27, o enxofre 32 e o oxigênio 16. Pausa o vídeo e tenta resolver. Turminha, talvez vocês tenham caído na pegadinha, tá? Talvez vocês não lembrem dos anos anteriores. Mas aqui, ó, o 3 está fora do parênteses. Quer dizer que esse 3 multiplica tudo que tiver dentro do parênteses. Como assim, professor? Então vamos lá. Alumínio pesa 27, aparece 2 vezes, então é 27 vezes 2. O enxofre, tá vendo, ó? Ele está dentro do parênteses. E o 3 multiplica o que tiver dentro. Era 1 enxofre vezes 3, então eu tenho 3 enxofres. Cada enxofre pesa 32, então é 3 vezes 32. Já os oxigênios, eu tenho 4 dentro do parênteses. E o 3 multiplica tudo que tiver dentro. Então é 3 vezes 4, 12 oxigênios. Tá? Então vê se você acertou. 27 é a massa de cada alumínio. São 2 alumínios, 54. Enxofre pesa 32, aparece 3 vezes, 96. Oxigênio pesa 16, aparece 12 vezes, 192. Soma tudo, a massa molecular 342. Vamos lá? Turminha, isso daqui, ó, é o exemplo de um sal hidratado, é um sal com água. Então você calcula a massa do sal e soma também a massa da água. Estão prontos para escrever os valores? Então vamos lá. Anotem aí os valores para vocês tentarem calcular sozinhos. O cálcio pesa 40. O cloro
pesa 35,5, tá? O hidrogênio pesa 1 e o oxigênio pesa 16. Certo? Agora que vocês sabem a massa, pausa o vídeo e tenta calcular a massa molecular. Lembre, é a massa do sal mais a massa da água. Pausou o vídeo, força. Espero que vocês tenham acertado. Vamos corrigir. O cálcio pesa 40, ele aparece uma vez, 40. O cloro pesa 35,5, aparece duas vezes, 71. O hidrogênio, tá vendo aqui, ó, pesa 1. E ele aparece, tá, duas vezes na molécula de água. Só que ele está dizendo aqui que são 5 moléculas de água. Se em cada molécula ele aparece duas vezes, são 5 moléculas, ele aparece 10 vezes. Então, 1 vezes 10, 10. O oxigênio, cada molécula de água ele aparece uma vez. Como são 5 moléculas de água, ele aparece 5 vezes. 16 vezes 5, 80. Soma tudo, a massa molecular do cloreto de cálcio pentaidratado, o item D, CaCl2.5H2O, é 201 U, ou seja, 201 unidades de massa atômica. Turminha, tem mais alguns exercícios aqui, ó. Usando a tabela de massas atômicas, aproximando, porém, os valores para os números inteiros mais próximos, calcule a massa molecular das seguintes substâncias. Eu vou fazer alguns com vocês, tá bom? E depois eu passo a resposta para vocês conferirem sozinhos aí em casa. Ó, o carbono pesa 12, tá? E o hidrogênio pesa 1. Então, tá? 2 carbonos, cada carbono pesa 12. 12 vezes 2, 24. Cada hidrogênio pesa 1. Eu tenho 6 hidrogênios, então 1 vezes 6, 6. 24 mais 6, 30. Tá? Pessoal, não precisa fazer de cabeça igual eu estou fazendo, não. Coloca aí no caderno, coloca aí no pedaço de papel. Tá bom? É a primeira vez que vocês estão fazendo isso. Eu sei, é realmente um pouco complexo tentar fazer de cabeça. Mas no caderno fica tudo mais fácil. Olha só. O enxofre, ele pesa 32. O oxigênio pesa 16. Anotaram aí? Vou falar a massa dos outros para vocês poderem calcular. O nitrogênio pesa 14. O hidrogênio pesa 1. Anotaram? O enxofre pesa 32, que é o S. Tá? Ele aparece 8 vezes aqui, ó, S8. Então o enxofre pesa 32. Olha aqui o item E. O hidrogênio pesa 1, o enxofre pesa 32, o oxigênio pesa 16. Anotem aí. Esse nós já fizemos. Mas, título de curiosidade, o cálcio pesa 40, o carbono, que é o C, pesa 12 e o oxigênio pesa 16. Anota mais um aí, ó. O sódio pesa 23, o hidrogênio pesa 1, o enxofre pesa 32 e o oxigênio pesa 16. O alumínio pesa 27, o enxofre pesa 32 e o oxigênio pesa 16. Nitrogênio pesa 14, hidrogênio pesa 1, fósforo pesa 31 e o oxigênio pesa 16. O cobre pesa 63,5, o nitrogênio 14, o oxigênio 16. O ferro pesa 56, o carbono pesa 12, o nitrogênio pesa 14. O sódio 23, o enxofre 32, o oxigênio 16, o hidrogênio 1 e o oxigênio 16. O hidrogênio 1, fósforo 31, oxigênio 16.
Cobre 63,5, enxofre 32, oxigênio 16, o hidrogênio 1 e o oxigênio 16. Turminha, espero que vocês tenham anotado aí. Pausa o vídeo, volta o vídeo se precisar. Mas o importante é que vocês consigam fazer pelo menos até o item I. Se conseguir fazer até o item I, considero então que vocês já aprenderam a fazer essa matéria, estão prontos para continuar. Professor, eu tive dificuldade em fazer até o item I. Então, treine novamente, treine, peça ajuda no WhatsApp, tá bom? O importante é que você saiba calcular a massa molecular. Então vamos lá, vou passar para vocês a resposta. Pausa o vídeo, tenta fazer antes de olhar a resposta, hein? Turminha, espero que vocês tenham acertado os exercícios. Espero realmente que vocês tenham pausado e tenham tentado fazer. Agora, nós vamos para um exercício mais difícil, tá bom? Mas, usando a lógica, a gente também consegue resolver. Prontos? Então vamos lá. Se o cloreto representado pela fórmula XCl possui massa molecular 74,5, então ó, o XCl pesa 74,5. O que a gente sabe? Que o Cl pesa 35,5. Então eu consigo achar a massa do X. Então, ó, tudo isso, XCl, ele disse que pesa 74,5. Você sabe que só o cloro pesa 35,5. Então o X pesa o restante, que é 39. Então, guarda aí o valor de X, é 39. E aí a pergunta: espera-se que o fluoreto, ou seja, o XF, apresenta massa molecular. Você já sabe que o X é 39. Agora é só somar o F, que vale 19. Alternativa correta, 58. Professor, coloca de novo aí. Tá aqui pra mim. Tá bom? O XCl pesa 74,5, só o cloro pesa 35,5. Quer dizer que o restante é a massa do X, que dá 39. Se você sabe que o X vale 39 e sabe que o flúor vale 19, qual vai ser a massa, então, do XF? É só somar o 19 do flúor mais 39 do X, 58. Espero que você tenha entendido o exercício. Vamos para o próximo. O óxido de vanádio é constituído de moléculas V2OY. Se a massa molar, tá? Podemos entender como massa molecular ainda. V2OY vale 182. Então, V2OY vale 182. Então, Y é igual a... Perceberam que ele te deu a massa total e pediu quantas vezes o oxigênio aparece? Vamos lá, vou precisar então que você me ajude nos cálculos. Ele falou o seguinte, que tudo isso, o V2OY é 182. O V pesa 51 e aparece duas vezes. Então, do 182, 102 é do V. Os 80 é do oxigênio. Tá bom? Então 80 da massa
é do oxigênio. Mas cada oxigênio pesa 16. E se no total você tem 80, é só você dividir. 80, que é a massa total, dividido por 16, que é a massa de cada oxigênio, você consegue descobrir quantos oxigênios você tem. Então, eu chego à conclusão que eu tenho 5 oxigênios. Agora, voltem à aula, assistam de novo, tá bom? Na hora que vocês estiverem com essa parte da matéria na ponta da língua, vocês podem resolver os exercícios.